Números 13. Quem tem a Bíblia, ofereça para o irmão que não tem, para que todos acompanhem. Versículo 1, Números 13, 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Grife isso aí, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Gente, Deus mente. Ele não diz que vai dar. E por que a gente duvida? Ele mandou espiar, olhar o que ele ia dar. Sabe aquela pessoa que recebe uma promessa? Deus diz assim: ó, vou te abençoar, vou te dar um carro. Aí a pessoa vai lá, Deus diz: vai lá na loja, na empresa que vende, olha o carro. Você chega lá, vê o carro, acha bonito, mas quando você olha para o preço, você diz: não dá para mim. Mas Deus mandou você ir lá olhar e ver o que Ele vai te dar. Deus não mandou você olhar o preço, mandou? Mandou você olhar só para a bênção. Aí você vai e olha para o preço e começa a duvidar. Quando Jesus disse para Pedro: vem, ele tinha que andar sobre as águas. E ele começou andando. Mas quando ele olhou para as águas, ele afundou. A gente tem que perceber para onde nós olhamos. Quando Deus manda a gente olhar, fitar os olhos em algo que Ele quer nos dar, a gente não pode olhar para outras coisas. A exemplo disso é a salvação. Quem sabe que Deus quer te dar salvação? Mas a Bíblia diz: olhar para as coisas que são lá do alto e não para as coisas que são da terra. O que é que impede você de ser salvo? É que em vez de você olhar para as coisas de Deus, você olha para as coisas do mundo. Quem está entendendo até aqui? Muito bem. Então, coloque sua mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina essa tua palavra. Pronto, pode sentar. Se eu ler o texto, o versículo todo, vai demorar muito. Basta isso aqui. Só isso aqui hoje. Então Deus manda eles olharem para a terra que Ele iria dar a eles. E para isso, Deus ordena a Moisés que envie espias. No texto lá em Ezequiel são chamados de atalaias. São aqueles que vão à frente, que vão ver, que vão espiar. E quando Deus ordenou a Moisés assim, no versículo 4 em diante, começa a relação dos nomes desses homens. Vamos ver aqui. São estes os seus nomes. Amém? Posso ler? Primeiro ele disse: de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então não era qualquer homem, eram príncipes. Eram lideranças. E entre eles, um de cada tribo. Um príncipe. Então Moisés enviou no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Homens, cabeças dos filhos. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Orim. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gilgeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Escreva aí do lado: Josué. Porque Moisés, quando olhou para Josué, filho de Num, disse: o teu nome será Josué, não será mais Oséias. Porque Josué, escreva do lado, quer dizer salvação ou salvador. Yoshua, Josué, salvador. Amém? Então Moisés mudou o nome
de Oséias para Josué ou Yoshua na língua hebraica, porque durante algum tempo Josué ou Oséias seria o salvador daquele povo. Seria ele o homem que iria levar o povo à terra que Deus havia prometido. Amém? Então quem iria tirar o povo do deserto e levar para lá seria Yoshua, Josué. Então veja. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vospe. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, está aí o que eu acabei de falar, filho de Num, Moisés chamou Josué. Escreva do lado que quer dizer Salvador. Amém? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. E assim eles foram, pessoal. E eles viram a terra. Mas do versículo 25 para frente, nós vamos ver o relatório desses homens. Quando Moisés mandou-os olhar a terra, ele provocou a fé desses homens, dizendo assim, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais, são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reoebe, a entrada de Ramate. E aí, por onde eles foram e tal, 25 diz: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos o quê? A terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Relatório ruim, palavra negativa, palavra de derrota, uma palavra que não devia ser dita por aqueles que eram líderes. Se há uma coisa que me deixa mordido é quando aqui na igreja um diácono, um evangelista ou um pastor fala coisa ruim. Acho que os obreiros já viram isso. Eu não aceito que uma liderança tenha visão negativa.
geralmente, eles falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Porque, irmãos, veja, escute o que eu vou falar. No versículo 1, disse o Senhor a Moisés: envia os homens a espiarem a terra de Canaã, que eu hei de dar a eles. Se nós concordamos que Deus não mente, Ele prometeu, por que Ele iria mandar os homens olhar uma coisa que eles iriam não possuir? Tem tanta coisa que a Bíblia atesta que é promessa de Deus para nós: prosperidade, cura, libertação, salvação, transformação, renovação, transladamento espiritual, arrebatamento. Mas a visão negativa, ela acaba afogando a fé das pessoas. Ela acaba tirando você do foco, da onde Deus mandou você olhar. Deus aqui mandou que eles olhassem para aquilo que Ele prometeu, e não para as dificuldades que haveriam de ter. O relatório daqueles homens começa bom, dizendo: a terra realmente mana leite e mel. É boa. Mas não é para nós. É mal essa visão. Por que não é? Por que, irmão, que uma família bem estruturada não é para você? Por que um bom casamento não é para você? Por que uma boa situação financeira não é para você? Por quê? Me explica. Por que Deus não pode salvar toda a sua casa? Me explica por quê. Por que dentro da sua casa você aceita o mundanismo, a promiscuidade? Se Deus prometeu que você teria um lar abençoado, por que você amarga os reveses da vida quando Deus prometeu sorte? A nossa visão sobre o que Deus fala para nós é muito negativa. Deus prometeu com certeza aquela terra. Deus não mentiu. Mas eles chegam lá e vão ver não o que Deus prometeu, mas o que eles, homens carnais, tinham que ver. Diga comigo, a fé, ela pode frutificar ou para o bem ou para o mal. Essa plantação pode ser para a incredulidade ou para a certeza das coisas. Eu posso ter fé nas coisas negativas que eu acredito ser. Por exemplo, tem gente que tem fé que está doente e vai morrer daquela doença. Tem gente que tem fé que é miserável e vai morrer na miséria. Essa é uma fé, é chamada incredulidade quando você se depara com a palavra de Deus, mas é fé. Quando um paralítico está numa cadeira de rodas e ele acredita que vai ficar ali o resto da vida, é a fé dele. Mas você vê aquele paralítico que veio até Jesus, ele pediu aos homens que o levassem até o Senhor. Você viu aquela mulher que tocou as vestes de Jesus? Ela disse o quê? Olha, eu já gastei tudo que eu tinha procurando cura, não consegui. Mas eu entendi, eu pensei comigo mesma e disse a mim mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a fé daquela mulher. Então, a nossa fé vai dirimir o que nós vamos alcançar ou deixar de alcançar. Você pode passar muito tempo demorando para alcançar suas bênçãos, as suas melhoras, por causa da sua incredulidade, por causa da sua fé negativa. Sabe que por causa de 10 espias aqui, 10, foram 2, Caleb e Oséias ou Josué, que disseram: a terra é boa, vamos lá possuí-la porque Deus nos prometeu. Amém ou não? Mas 10 disseram: não é para nós. E você sabe que por causa desses 10, o povo para entrar naquela terra demorou mais 38 anos. 38 anos. Eles podiam ter entrado lá com 2 anos. Mas por causa da incredulidade de 10 espias, de 10 líderes, de 10 homens negativos, eles passaram 38 anos rodando, para um dia
uma nova liderança se levantar, e você vai ver isso lá em Josué capítulo 1, depois que Moisés morre, Oséias, um dos espias, é levantado, Deus fala para ele e diz: meu servo Moisés é morto, agora tu levarás o povo para a terra que eu prometi. E ele entra com Calebe, mas ele não entra com aqueles outros 10 espias. Aqueles 10 homens morreram e não entraram naquela terra. E todos aqueles que ouviram os 10 homens morreram no deserto e não entraram na terra. Mas Deus deu saúde, deu vigor a Josué e a Calebe para suportarem 38 anos no deserto e entrarem de forma triunfal na terra que Deus prometeu. Sabe como é forma triunfal, irmão? A primeira pedida é: vamos entrar. Peraí. Mas eu soube que tem lá uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Tem umas muralhas enormes que nos separam dessa terra. Assim que nós entrarmos, nós vamos dar de cara com uma cidade chamada Jericó. E não é fácil passar por elas. Aí Deus fala com Josué e diz o quê? Vai lá e todo dia dá uma volta em torno da muralha. Mas no 7º dia tu dá 7 voltas e deixa o resto comigo. Josué, Oséias, filho de Num, ouviu a voz do Senhor e disse: vamos lá. Calebe, filho de Jefoné, ouviu a voz do Senhor e disse: vamos que vamos. Não tinha mais ninguém para dizer: não vamos não, que vai dar problema. Você vai ver no livro de Josué que não tinha mais opositores no meio deles, porque Deus havia matado a liderança negativa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga para o seu irmão: enquanto tiver uma liderança negativa perto de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa igreja, no nosso chamado, no nosso ministério, enquanto tiver gente negativa, não se alcança nada. Você está casado com um homem sem fé, você está casado com uma mulher sem fé. Toda vez que você tenta dar um passo para frente, ela te empurra para trás ou ele te empurra para trás. Alguém vai ter que morrer para o outro avançar. Então eu tenho dito para Deus: Senhor, o ministério não avança com gente negativa, com gente que só olha para o problema, com gente que só olha para o preço das coisas. Eu nunca me esqueço disso. Quando eu estava pastoreando a igreja da Palpina, e um pastor me acusou, no meio dos outros pastores, que eu gastava demais, porque todo trimestre a gente abria uma congregação, e eu investia pesado em som, cadeira e aluguel de prédio. E a gente estava lá numa reunião falando sobre as dívidas que havíamos contraído na igreja e que tínhamos que pagar. E um pastor diz: sabe qual é o nosso problema? Quem tem caneta aqui? O nosso problema, eu fiquei olhando para ele, esperando o que ele ia dizer. Pegou minha caneta e disse: é isso aqui o nosso problema. Eu disse: não entendi. O senhor é o nosso problema. O senhor usa essa caneta, o senhor dá muito cheque, e a gente tem que se distribuchar para cobrir os cheques que o senhor faz. Aquela hora o meu coração se entristeceu, se angustiou. Eu disse: meu Deus, eu tenho certeza que tudo que eu faço é na direção do Espírito. Havíamos aberto já 20 congregações no ministério. Aí um filho do cão, um filho de Satanás no meio de nós fala isso. Sim, porque o diabo usa pastores. Quem sabia disso? Ele usa qualquer um na sua casa contra você, contra a sua fé, para derrubar o seu ânimo.
Aí eu disse, rapaz, se o problema é minha caneta, então eu vou parar de usá-la. E coloquei em cima da mesa. Quando eu coloquei em cima da mesa, bateram na porta da reunião. E eu mandei abrir a porta. Abre a porta, abre a porta. Era um senhorzinho, velhinho. Irmão, eu nunca mais vi aquele homem. Eu tenho certeza que era um anjo. Hoje, eu tenho certeza que era um anjo. Naquele dia, puxa, mas está frio para dedéu aqui hoje. Exageraram. Chegou, eu estou com a mão gelada já. Bateram na porta, eu disse, abre a porta. E era um senhor de idade, bem velhinho, um chapéuzinho assim. E ele disse, pastor, o senhor me dá licença para eu falar um negócio aqui na sua reunião? Porque eu estava passando lá na frente da igreja e uma voz disse, entra lá e fala o que eu te mandar. Aí eu disse, então fala, irmão. O velhinho, sem saber de nada, eu tenho certeza que era um anjo, irmão, pegou a minha caneta em cima da mesa e disse, pastor, Deus mandou eu te devolver a caneta porque foi Ele que te deu. E Ele disse, escuta aí, e Ele disse para eu te dizer, use e abuse porque foi eu que mandei. Vocês entendem que isso pode acontecer? Isso aconteceu. Mas 38 anos eles ficaram de fora, porque haviam lideranças negativas. Tem muito obreiro aqui que era para crescer rápido, mas quando tem uma reunião dos obreiros aqui, sempre tem um para dizer, não vai dar não. Não consigo não. Não, já estou cansado. Não, já estou não sei o quê. E eu chego e digo, está amarrado isso aí. Eu nunca vou me esquecer da palavra de Caleb. Com 80 anos de idade disse, olha, eu vou conquistar o Monte Hebron, porque Moisés, servo do Senhor, disse que lá era meu. E aí, Josué disse, mas tu está com 80 anos, cara. Ele disse, eu posso estar com 80 anos, mas eu tenho a fé e a força dos meus 40. Então eu vou. Irmãos, e ele foi e conquistou. Sabe qual é o nosso problema? Ouvir os outros e não ouvir a Deus. Diga assim, a fé olha para Deus, a incredulidade para as pessoas. Você vai olhar para Deus ou para as pessoas? Diga de novo, a fé me diz, é possível. A incredulidade, ela diz, não dá. A fé diz que eu posso, que eu vou conseguir. A incredulidade diz que eu não posso, que eu jamais vou conseguir, que não vai dar certo. A fé faz a gente vencer. A incredulidade nos faz sermos derrotados. Tem crente trabalhando demais pelo pão de cada dia. Não tem mais tempo de vir um culto. Não tem tempo de fazer uma campanha. Não tem tempo de evangelizar. Não tem tempo de nada. Aí você diz, por que, pastor? Porque eu tenho que trabalhar, pastor. Então rasga a tua Bíblia. Porque na tua Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Rasga a tua Bíblia, porque Jesus mentiu. O pão de cada dia quem dá é Deus, não é o seu suor, não é o seu trabalho correndo feito um louco e deixando de servir a Deus, não. A sua incredulidade faz você virar o mundo endoidando. A sua fé devia fazer você saber separar as coisas. E ter tempo para a obra de Deus, e ter tempo para a casa de Deus, e ter tempo para fazer as coisas de Deus também. Mas a sua incredulidade, a sua maneira de ver as coisas, e aí eu não vou discutir, porque não adianta, eu canso de sentar aqui e dizer, rapaz, não faz isso não é desse jeito não. Não, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho para pagar? Na minha Bíblia aqui diz que eles olharam e disseram, vocês estão vendo? O povo, os anaquins estão lá, tudo gigante.
E Deus quer saber disso, ele pegou um Davizinho desse tamanho para matar um gigante com uma pedrinha. Cadê a tua fé, irmão? Cadê a tua fé no teu casamento? Você que vive dizendo que vai desistir da esposa ou do marido. Você que vive dizendo que vai sair de casa. Cadê a tua fé? Cadê essa tua fé que não funciona dentro das coisas que você tem gerido? Deus coloca na tua mão e você se perde nelas. Deus quer te usar, mas você não dá lugar, irmão. Sabe quem é que estava vencendo eles aqui? Eles mesmos estavam sendo vencidos pela sua incredulidade. Agora nós temos um inimigo. Diga, nós temos um inimigo. Como é que é o nome dele, pessoal? Diga, diabo. É o nome dele. E é diabo porque ele quer fazer um mal a você e a mim. Ele quer fazer um mal. E sabe o que ele é artista em fazer? Ele começa a afligir a tua área emocional. Ele começa a colocar dentro de você uma sensação de derrota. Ele começa a gerar em torno de você contendas que você não consegue mais controlar. E ele afirma que tem autoridade sobre tudo o que acontece na sua vida. Sabia não? Se você deixar, ele vai tomar conta de tudo. Porque ele é ladrão. Ele é usurpador. Ele tentou usurpar o trono de Deus. E todo dia ele tenta usurpar a bênção de Deus na tua vida. Se não tivesse lá um Salvador, um Josué, se não tivesse um Caleb, o povo nunca tinha entrado na terra. Nunca. Diga comigo, o diabo domina sobre aqueles que estão na condenação do pecado, mas não sobre os justos. Ele não pode contra os justos. O diabo, ele cega o entendimento do que é incrédulo. Se tu é incrédulo, o diabo te cega que tu não consegue ouvir pastor, nem Bíblia, nem nada. Tu vem para o culto desse, sai mudo. Não consegue dar um glória a Deus. A Bíblia fala que ele cega o entendimento, lá em 2 Coríntios 4, versículo 3, veja aí. Disse o Senhor, mas se o nosso... Abra aí, por favor. Através do apóstolo Paulo. Se o nosso evangelho, disse Paulo, ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, disse Paulo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Você é incrédulo? Então ele cega você, para você não ver o que é que Deus tem para você. Aí ele diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se olhe no espelho. Deus, quando você se olha no espelho, você tem que ter a luz do evangelho de Cristo, a imagem de Deus. Quando tu olha no espelho e vê um derrotado, você não está vendo isso. Quando você sai de casa cabisbaixo, derrotado, não é isso que Deus escolheu para você. E ele contende contra os santos. Está lá em Efésios 6 que nós não temos que lutar, não é contra a carne, nem contra sangue. Versículo 12. Mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Irmãos, tem forças espirituais contendendo contra a sua fé, para que você não veja a glória de Deus através de Jesus Cristo na tua vida, para que você não se orgulhe do evangelho que você carrega, para que você não conquiste as bênçãos que Deus determinou para você. Gente, Deus determinou coisa grande para a sua vida, quem crê? Então toma posse, faz como Caleb, vamos e possuamos a terra que Deus nos prometeu. Essa semana, tu tem que encarar a semana desse jeito. Vamos lá, vamos possuir esse negócio, é meu e acabou.
Aí fica, não, eu tenho que, eu estou dependendo de você. Você não está dependendo de ninguém, dependa de Deus. Dependa de Deus. Deus tem me dado paz nessas coisas. Eu era muito ansioso. Ultimamente eu tenho respirado mais e falado menos. Respirado mais e falado menos. Algumas pessoas dizem que até eu estou assim um pouco afastado, não é? É porque quando eu me boto para orar é desse jeito. Se Satanás está contendendo contra a minha fé, eu vou enfrentar ele, eu vou agarrar no chifre dele, mas ele vai ser derrotado. Vocês estão entendendo isso? E ele inspira falsos pensamentos em você. Para isso ele vai usar falsos crentes. Pessoas que vão chegar do teu lado e vão sugar a sua fé. Toma cuidado com isso. Ele vai tentar você a ser um desobediente, um obstinado, um rebelde. Como ele é. O caráter dele, ele vai transferir para você. Você não vai entender e não vai querer saber das coisas de Deus. Por quê? Porque ele está inspirando isso em você. Ele vai caluniar os santos. O irmão está lá orando, buscando, está lá jejuando. Aí chega sempre aquele inspirado pelo inferno e diz, só quer ser santo. Sim ou não? Não é? Olha aí, só quer ser o santo. Querido, quando você fala uma besteira dessa, você não sabe, mas você está sendo inspirado pelo inferno. Porque todo aquele que se consagra a Deus é santo. Amém? E ele pode causar enfermidades para que você pense que não tem mais condição. Sabia disso? Ó? É? Olha só. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Está lá em Jó capítulo 1. Mas Satanás atingiu a saúde de Jó, não atingiu? Assim Deus permitindo, ele pode atingir a qualquer um de nós. Mas ele atinge muitos incrédulos também. E Deus permite para quê? Porque Jesus disse, viriam provações. Tem de bom ânimo. Você imagina um mundo que todo mundo está gripado, você chega lá e fala assim, ó, e não gripa? Isso pode acontecer, mas Deus tem que estar na frente do negócio. Entendeu? A Bíblia diz que a gente não pode tentar Deus. Então, nós temos que imaginar se é Deus ou não que vai à nossa frente ali. Tem gente que é doido. Deus nem mandou e vai. Já teve uma mulher que disse, pastor, o homem foi orar lá no monte, lá no Rio de Janeiro, veio um raio, morreu. O que o senhor acha? Ele estava em pecado? Disse, não, só não era o dia dele subir o monte. Podia ter orado no quarto em secreto, tinha sido recompensado, não tinha raio nenhum. Às vezes a gente quer fazer coisa que Deus não mandou. E a gente paga por isso. Porque desobediência também é isso. É passar na frente de Deus. Deus não mandou, você vai lá. Fazer o quê? Se Deus não mandou. Quantas vezes eu já vi gente chegar para mim e dar um recado, ó, Deus mandou lhe dizer isso, isso e isso. Eu digo, foi Deus? Não. Foi sim, foi não. Mas eu sou profeta também. E Deus me disse hoje de manhã o oposto do que tu está me dizendo. Como é que pode? Então tem muita gente que quer tomar a frente e passar na frente do Senhor. Não pode. Isso também é desobediência e também gera doença, preço e alto. Então a gente tem que andar conforme a ordenança, a orientação do Espírito de Deus. Amém ou não? O diabo está trabalhando sempre no canto que ele mais acha espaço, a mente do homem. Diga a mente do homem. Por isso que a Bíblia me dá alguns conselhos. Você quer os conselhos? Abra aí em Efésios 4, versículo 26. Soltou aqui, mas acho que dá para aguentar até o final. Soltou aqui a fichinha. Amém? Efésios 4, verso 6. Perdão, verso 26.
Olha o que diz. Irai-vos. Você pode ter raiva? Pode. Irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa, ou seja, você irou hoje de manhã, de noite, não é para estar mais irado não. Tem gente que fica ali um mês, 2, parece cavalo ruminando. Não, você pode, Deus até permite você ficar irado, não pode pecar. Aí eu estou irado, aí começa, aí briga com um, bate no outro, fala palavrão, esculhamba não sei quem. Deus não está no negócio. Você pode se irar, pecar não. E você tem o direito de ficar irado o dia todinho, mas na hora do pôr do sol já é para ter resolvido o problema. Amém ou não amém? Então aquele relacionamento conjugal que fica todo mundo de costas um para o outro, porque a ira entrou no casamento, vai lá para o coito, né? Ou melhor, impede o coito. A pessoa está lá com raiva da outra a noite toda. Amanhece, ela diz logo assim, ele vai ver o café da manhã. Já está pensando no café da manhã no dia anterior, irmão. A ira está sendo levada à extremidade que Deus não deu a nós. Deus não te deixa anoitecer irado. E isso é sábio. Você sabe que um coração que guarda ira, ele é sujeito a um AVC e a um infarte? E de noite é o momento mais fácil de você morrer, de um AVC ou de um infarte. Então Deus diz, ó, que a tua ira dure só até antes do cair do sol. O sol se põe, meu irmão, já é para estar tudo em paz. Amém? Porque se você não fizer isso, você pode de noite ter problema. Outra. Verso 27. Bem simples. Leia comigo em voz alta. Não deis lugar a quem? Pronto. Diz para o irmão, não dê lugar ao diabo, irmão. Quer outro conselho? Vai aí no livro de Tiago, ainda de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. De Deus, não é dos homens, é de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se revista das coisas de Deus. Amém? Agora vai para Tiago, capítulo de número 4. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém ou não amém? Só mais um para você ir para casa mais tranquilo. 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Amém ou não amém? Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Não é só tu que está sofrendo não, cara. Então resista ao diabo pela fé. Fique firme. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o problema que eu estou passando lá em casa. Eu não sei, nem você sabe da minha casa. Aliás, na minha casa essa semana, o diabo entrou com gosto de gás, irmão. Foi com os 2 pés e as 2 mãos. Eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha certeza de salvação. Eu não vou atribuir a Deus o que me aconteceu. Eu sei que foi o diabo que me atacou. Eu sei que eu
contratei um filho de Satanás mesmo. Foi eu. Você vê que o cara não me apareceu esse tempo todo para consertar o problema. Entendeu? Aí você diz, pastor, o senhor está em pecado? De jeito nenhum, irmão. Eu sou um pecador redimido. Mas eu vou dizer para você, se você der lugar, o diabo entra na sua casa e faz a mesma coisa. Se você pegar e se associar ao ímpio, você vai ter o mesmo problema. Eu tive 2 meses de tribulações agora, que só quem conhece são alguns irmãos que estão aqui. Nenhum foi o pastor que criou, não foi. Da minha casa foi um pedreiro, da padaria foi um cidadão lá, todo foi gente de fora. Aí você diz assim, pastor, isso é o quê? Isso é o ataque que a Bíblia fala que existe na nossa vida. Só que essa mesma Bíblia diz que eu posso resistir ao ataque e vencer o diabo. Mas por que tem irmão aqui que Deus deu a promessa e o irmão não se levanta? Deus deu a promessa e o irmão não reage, não cai para cima mesmo, não vai para a briga. Por quê, irmãozinho? Olha o que Deus disse a Josué, o Oséias: te esforça, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Mas Deus não disse, fica sentado aí na poltronazinha da igreja, vem no culto que vai dar tudo certo. Deus não disse isso não. Deus mandou você se esforçar, ter bom ânimo, que Ele é contigo. Usa a tua fé. E não vai na visão de ninguém. Não vai na visão de ninguém. Se do teu lado, olha, mas eu estou aqui com a minha esposa, ela é incrédula, o problema é dela. Eu já tentei, não quer? Quando vier um arrebatamento, eu subo e ela fica. Tem gente, e eu sei disso, que a pessoa é fiel. Sabe, eu tive uma jovem aqui da igreja, que ela casou com um cara, o cara se fez de ovelha, casou com ela. Ela, quando era solteira, ela era obreira, ela evangelizava, era dizimista, era ofertante, era aquela pessoa da fé. Quando ela casou com um cara, acabou a vida dela. Acabou. O cara conseguiu afogar tudo, porque ela deixou, porque ela se autodependeu. Irmão, você está casado, mas lá no céu não tem casamento. Entendeu não? Vou dizer de novo, lá no céu não tem casamento. Não siga nem o seu marido, nem a sua esposa para ir para o inferno. Entendeu ou não entendeu? Pastor, o senhor está falando para eu resistir o meu marido? Não, estou mandando para eu resistir o diabo que está nele. O cão, o espírito, o maligno, o demônio. Sabe por quê? Porque se tu não fizer isso, serva, o mesmo inferno que ele vai, tu vai junto. Ananias levou Safira para lá. Safira era uma serva de Deus, foi para o inferno por causa do marido. Então a Bíblia não manda você ser submissa ao homem incrédulo, manda você ser submissa ao cabeça, não o cabeção, o cabeça. Se o cara não é cabeça, ele é cauda, então mulher, vive a tua fé. Se a tua mulher não é cabeça, aliás, se ela não é coluna, você é uma cabeça sem coluna, te apoia em Deus. Não vai te apoiar na tua mulher não, porque toda vez que tu quiser fazer um negócio, ela vai botar areia. Tem cara que não prospera porque vai perguntar, e aí meu bem, o que é que você acha? Eu acho que você vai quebrar a cara. Não, tá bom. O cara vai viver montado numa bicicleta porque não tem fé para comprar nenhuma moto. Vai andar de jumento até umas horas, por quê? Porque a mulher está sempre dizendo para ele, tu não tem condição, tu não tem condição, tu não tem condição. Para com isso.
Ouça a voz de Deus. Deus disse: vai que eu te ajudarei. Te esforça. Deus quer uma semana melhor para você e para sua casa. Você quer essa semana melhor? Então aprenda a crer em Deus, não nas pessoas que estão falando besteira do seu lado. Teu ouvido não é pinico. Desculpe como eu vou falar. Você desculpa, sim ou não? Se não desculpar, vai para o inferno. Então tem que desculpar mesmo. Teu ouvido não é pinico. E tem gente que só fala merda. Sim ou não? Então não escute. Você tem uma fé? Quem tem uma fé? Viva a sua fé. Você tem a sua fé. Essa fé pode te levar para coisas grandes. Essa fé pode te levar até o céu. Viva a sua fé. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Viva a sua fé. Creia na palavra de Deus. Receba o Espírito Santo. Venha buscar o Senhor. Se o outro não vier, é problema do outro. Você vem. Entendeu isso? Se você se amordaçar, se você deixar colocar uma corrente nos seus pés, não vou porque meu marido não vai, eu não gosto disso sem ele, tu já está acorrentada, boba. Deus quer te abençoar, mas tu está acorrentada. Tem homens aqui que diz: pastor, olha, eu quero servir a Deus, mas quando eu chego em casa, eu me dou de cara com Satanás, de Bob e tudo. É o próprio Lúcifer. Quando abre a porta da minha casa, eu penso que é a porta do inferno, pastor, porque está tudo em polvorosa. Irmão, Deus te deu autoridade para vencer esse inferno que está lá. Na verdade, foi você que criou quando você casou. Então agora, presta atenção no que a Bíblia manda e vai e faz. Deus é contigo. Amém? Só para terminar. Tem jovens aqui, jovens, uns casados, uns solteiros. Os solteiros ouçam isso. Os casados já se ferraram, não tem jeito. Os solteiros, escutem. Homens e mulheres, viu? Cara, olha para o outro. Vai dentro da casa do outro. Observa se o outro é limpo, obediente aos pais, fiel na igreja. Se ele gosta ou ela gosta de coisas boas. Começa a ver o fruto do outro. Porque tu se interessa pelo corpo e não vê a alma. Aí tu pega uma mulher que dentro de casa não lava nem a calcinha que veste. Um homem ceboso, preguiçoso, acomodado, passa o dia jogando videogame. Você vai ter que lavar e passar para sustentar a preguiça dele. E você vai ter que se acostumar a ter que cuidar da roupa de casa que ela não lava. A roupa que ela não lava, a comida que ela não faz, você vai ter que suportar isso. Eu nunca me esqueço de um cidadão que ele foi quase obreiro. Ele não foi obreiro, quando ele me contou isso, ele deixou de ser. Ele disse: pastor, a minha mulher, ele tinha uma bebezinha, hoje a menina está já 15 anos de idade. Quando a neném chora com fome de madrugada, a minha mulher não se levanta, ela não acorda. Então sou eu que vou lá, pego o peito dela, boto para fora, boto a menina no peito, a menina mama e a minha mulher dormindo. Depois que a menina mama, eu vou e boto para rotar, troco a fralda e deixo dormindo de novo e vou dormir. Não é não? Aí eu disse: vem cá, e a tua mulher trabalha em quê que ela tem tanto sono?
Pastor, ela não trabalha. Quem trabalha sou eu. Eu que sustento a casa, ela não faz nada. Eu disse, tu ainda acorda para dar de mamar? Ele disse, meu filho, você nunca vai ser obreiro dessa igreja. Vai para outra igreja, vai-se embora daqui, não te quero aqui nem a pau. Se o pastor está me expulsando, não, meu filho, eu estou te dizendo que é para tu não ter raiva de mim, nem eu de ti. Não dá. Porque o que tu faz é desumano. Tu está maltratando a ti e a tua mulher e tua filha. Futuramente tu vai me agradecer por isso. Ajeita a tua casa. Quem é o cabeça? Quem é a coluna? Que casa é essa que não tem cabeça nem coluna? Como que tu vai liderar alguma coisa de Deus se tu não lidera a tua própria casa? Está tudo perdido, irmão. Então o que eu digo para você, você pode ter a visão da promessa. Deus deu, não deu? A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque alguns olham e vivem a fé, outros olham e são incrédulos diante de tudo. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.